Boa noite. 7h30 da noite, quinta-feira, horário de Cuiabá. Vamos começar aqui a nossa live dessa semana, a terceira semana do curso de Técnicas de Consultoria. Ok? Espero que esteja dando para ouvir aí tranquilamente. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva do cliente, sobre a questão da consultoria. Ok? Por que as organizações contratam consultores? Qual é o real desejo e necessidades delas ao fazerem isso, ok? Bom, basicamente, uma organização, ela contrata um consultor para resolver problemas. Isso mesmo, resolução de problemas, tá? Mas vamos pensar um pouco, o que é um problema? Problemas são situações indesejáveis, situações que não são situações ótimas, situações que eu gostaria que fossem diferentes, ou seja, a empresa está obtendo um resultado, mas ela considera que aquele resultado não é adequado, aquele resultado não é satisfatório, então ela quer uma mudança desses resultados, ok? Ótimo. Então, isso é importante porque agora é entender que a consequência, esse resultado indesejável que a empresa está apresentando, ela é uma consequência, a consequência de algo. Ou seja, é como se fosse um sintoma. É um sintoma. E ok? Mas esse sintoma pode ter diversas causas, ok? O mesmo sintoma pode ter diferentes causas, ok? Para você ter um exemplo, vamos pegar uma metáfora da dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode vir por diversas razões. Pode ser por uma inflamação, uma gripe, uma febre, pode ser porque você não dormiu direito. Então, o mesmo sintoma, dor de cabeça, pode ter diferentes causas. É por isso que o consultor ele não pode ser um generalista, não pode acreditar que tudo é causado pela mesma razão. Por isso é muito importante que o consultor saiba realizar diagnósticos, ele olhar para a situação, verificar o ambiente, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo à organização e identificar quais são as causas. Quais são as causas daqueles sintomas? O que está fazendo com que aquela situação aconteça? Porque é exatamente isso que a empresa precisa. Porque pensa bem, se você toma um remédio para dor de cabeça, o que acontece? A dor de cabeça passa, mas ela é curada? Não necessariamente. Pode ser que se você não tratar a causa da dor de cabeça, ela vai estar retomando, voltando em um outro momento. Faz sentido para você? Isso é muito importante. Então, o consultor ele precisa entender quais são as raízes de uma determinada situação indesejada, ok? Ótimo. Uma outra razão pela qual as organizações buscam os consultores é para a questão do conhecimento, a aquisição de novos conhecimentos, de novas tecnologias, de novos processos, ok? Então, muitas vezes, a organização ela está desatualizada, pode ter que surgir um procedimento novo, uma tecnologia nova no mercado que ainda não está inserida naquela organização e ela precisa ser rápida, ela precisa se atualizar, ela precisa desse upgrade, dessa atualização. E uma forma mais rápida dela fazer isso é trazendo alguém externo que já tem conhecimento da área, que vai ajudar ela a implementar aquele tipo de conhecimento dentro da organização. Ok? Captou? Ótimo. Então, colocar esse conhecimento é muito importante. Ok? Isso também pode ser, quando a gente fala de conhecimento, a gente também está falando de tecnologias, processos, qualquer coisa que envolva essa questão de conhecimento técnico e tecnológico, ok? Uma terceira razão pela qual as organizações contratam consultores é a falta de tempo. Como assim falta de tempo? Falta de tempo, porque muitas vezes as pessoas dentro da organização estão muito ocupadas com o fazer, com a ação. Estão muito ocupadas nos seus processos e rotinas cotidianas, ok? É o que a gente chama de forma cômica na administração de fazejamento, tá? No fazejamento, não tem tempo para parar e pensar, para analisar a situação. Então, aí, às vezes, nesses casos, é válido para a organização chamar um consultor para estar fazendo
essa atividade de parar e pensar e refletir e trazer soluções diferentes para a organização. Ok? Ok? Fez sentido para você? Ótimo. Então, as organizações, de certa forma, elas podem fazer duas coisas. Elas podem contratar uma consultoria para fazer mudanças para agora, para o presente, ou elas também podem contratar consultores para fazer mudanças para o futuro, ok? Então, mas quando a gente contrata para mudar agora, ok, a empresa está com problema e ela precisa resolver. Isso faz sentido, óbvio, né? É uma obviedade. Eu estou com um problema e preciso, esse problema me causa dor e eu quero resolver esse problema. Agora, por que alguém contrata um serviço para uma mudança que está para o futuro? Bom, o futuro, ele impacta. O futuro traz mudança, envolve posicionamento. Se você não se prepara para o futuro, pode ser que você esteja perdendo uma oportunidade e talvez correndo um grande risco, um risco de existir, um risco de perder mercado, de perder clientes. Ok? E é por isso que eu preciso antecipar o futuro. Eu antecipo. É como pensa nas formigas, por exemplo. Elas sabem que o inverno vai chegar e por isso elas se antecipam e guardam alimentos para sobreviverem ao inverno. Da mesma forma, as organizações elas precisam antever o que está por vir. E quando elas antevêm, elas fazem. E essa mudança, então, a mudança não vai acontecer no futuro. A mudança vai acontecer no presente. Ok? A visão do futuro se faz com a mudança no presente. Se você quer ser alguém diferente amanhã, quais são as mudanças que eu tenho que implementar hoje? Eu quero ter um resultado amanhã, mas existem ações que eu preciso fazer hoje para ter aquele resultado de amanhã, certo? Se você quer milho, você não planta um milho. Se você quer um milho, sabe? Você quer milho, você não vai plantar hoje, o milho não vai nascer da noite pro dia. Então, você tem que se planejar, antever. Vou plantar hoje, vou esperar que ele cresça para poder colher ele daqui a tanto tempo. Isso é prever o futuro. Então, as empresas elas precisam o tempo todo estar lidando com isso. E quem não consegue ter esse tipo de visão, fazer esse tipo de ação, corre um grande risco, principalmente o mercado dinâmico, o mercado de mudança, que são os mercados atuais. Os mercados mudam muito rápido, ok? Então, é preciso ter essa visão de futuro, visão. Às vezes, a consultoria serve para antever uma mudança para o futuro, ok? Uma outra questão importante que os nossos tópicos vão trazer é a questão da prospecção de negócios. Okay? Prospecção de negócio. O que é prospecção? Prospecção do latim, ele vem do verbo prospiciere. Pro, que é frente, para frente, né? Frente. Spiciere, que significa ver, ou significa prospiciere, significa ver à frente. Ok? Esse termo, ele é normalmente utilizado pela geologia. E ele tem a ver com a descoberta de jazidas em minas. Jazidas em minas, aquelas minas lá que tem a galera entra lá para coletar minerais, ouro, diamante, ok? Então eles vão lá buscar essa prospecção, então serve para buscar algo potencialmente valioso. Na gestão, isso é muito utilizado com o sentido de buscar clientes potenciais, ou seja, uma determinada empresa tem o perfil de clientes que eu costumo atender, ela pode ser um prospect, ok? Ela tem as características de empresas que comumente eu trabalho. Ela tem um tipo de situação que normalmente eu atendo. Então, ela é um ótimo prospect, ok? E o meu objetivo como empresário, como autônomo, é transformar esse prospect em lead. Lead é um cliente potencial, alguém que já foi prospectado, já foi trabalhado, já tem um certo interesse no meu produto. Então, ele se torna um lead. Em lead é isso. Como que eu vou fazer essa transformação de prospect para lead? Ok? Durante essas visitas de prospecção, onde eu estou conhecendo a empresa, descobrindo os problemas dela, sabendo das necessidades dela, eu preciso demonstrar o meu valor, a minha competência profissional, ok?
Só que eu tenho que fazer isso sem que entregar informações demais, ok? O nome disso é visita de prospecção. E nessa visita de prospecção, eu vou estar elaborando as propostas de forma... Mas essa proposta, lembra, a proposta ela precisa ser personalizada. Eu nunca vou fazer uma proposta de forma automática, de forma autônoma. Eu vou fazer a proposta de forma personalizada para entregar e oferecer exatamente aquilo que ela precisa, ok? Alguns pontos importantes para uma proposta. A proposta precisa ser simples, a proposta precisa ser objetiva e se focar naquilo que é mais importante para o cliente. O que será feito, quais são as metodologias, quanto tempo vai durar, quais são os resultados esperados, os custos, coisas desse tipo, ok? E a gente precisa deixar muito claro quais são as responsabilidades de cada parte. Dentro do processo de consultoria, vamos ver, existe a minha parte como consultor e existe aquilo que a empresa deve fazer. Okay? A empresa deve dar condições para que o serviço de consultoria aconteça da melhor forma. Ou seja, disponibilizar material, tempo, sala, funcionários, às vezes, para serem entrevistados, para participarem de qualificações, os recursos materiais que eu vou precisar para fazer com que aquela consultoria aconteça. Ok? Faz sentido? Isso é muito importante na parte em que eu estou fazendo essa prospecção. Ok? E dentro disso, eu preciso ter clareza na minha comunicação para que e a certeza de que a empresa está entendendo o que eu estou falando, que eu estou sendo claro naquilo que eu estou oferecendo para ela, ok? Não pode ficar dúvida sobre isso. E depois que eu faço esse prospect, a empresa vai ter interesse, o que eu vou fazer? Vou começar a desenvolver uma apresentação. E dentro dessa apresentação é que vai acontecer, que vai rolar uma negociação, ok? Ao apresentar a proposta, eu negocio. Então, existem alguns pontos fundamentais para que eu consiga ter uma melhor performance nesse ponto, porque esse é o ponto importante, porque esse é o ponto que vai dizer eu quero, eu não quero seu serviço. Então, se você for muito bom nisso, você vai ter muitos clientes. Se você for muito ruim, você não vai conquistar nenhum cliente. Então, essa é uma parte importante nesse sentido, porque é nesse ponto da jornada que você vai, de fato, fechar os seus negócios. Você vai começar a abrir a porta para ganhar dinheiro, ok? Isso é importante, não é? Ótimo. Então, beleza. Vou preparar. Eu fui lá, prospectei, conheci as necessidades e os problemas que o meu cliente enfrenta, seja na área de tecnologia, por exemplo, e agora eu preciso fazer uma apresentação para ele, apresentar uma proposta, ok? O que eu preciso? Primeiramente, eu preciso de uma preparação pessoal. Nessa apresentação, eu vou ter que demonstrar minha competência, significa que eu sei fazer, ok? A competência, minha competência técnica, minha qualificação. Isso vai dar segurança para o meu cliente de que, de fato, eu consigo fazer aquilo que eu estou prometendo. A minha confiança nisso, a minha né? Eu confio no meu trabalho. Então, se você for lá demonstrar que você não se sente seguro com aquele processo, que você não domina aquela coisa, isso pode atrapalhar todo o processo que você está fazendo. E isso também passa pela sua aparência, a forma como você se apresenta, ok? Você não pode aparecer numa apresentação mal vestido, descuidado e com coisas desse tipo, dessa questão. Porque você vai ser julgado e você vai ser julgado de muitas formas. Lembro uma das coisas que eu devo ter falado para vocês já em outras lives é que como nós não somos um produto físico, lembra? Como nós não somos um produto físico, as pessoas nos julgam por pistas. E uma pista muito utilizada para avaliar a qualidade de um serviço é a aparência. A aparência de quem? De quem vende o produto. A aparência de quem vende, a qualidade do atendimento, a qualidade de fala, o domínio, a confiança. Porque isso vai passar credibilidade. Credibilidade é importante para vender. Sem credibilidade, não vende. Sem vender, não ganha dinheiro. Okay?
Então, a preparação pessoal é o primeiro ponto. Eu demonstro que eu sou competente, eu confio no meu taco e cuido da minha aparência para ter uma aparência profissional, uma aparência bem estruturada, ok? Bem alinhado. Vamos ali na beca, ok? Beleza, perfeito. No segundo ponto, então, vai acontecer a apresentação de fato, ok? Nessa apresentação, então, nós vamos ter a proposta, as informações que são relevantes para a empresa. O que é relevante para a empresa? Bom, eu tenho que apresentar informações sobre o mercado e sobre a própria empresa, sobre os problemas que ela está enfrentando. Qual é a dor daquela empresa se ela continuar persistindo? O que ela vai perder se ela continuar insistindo naquele erro? Okay? Se a empresa não tem uma rede bem estruturada, qual que é a perda que ela tem? Se aquela empresa, o sistema daquela empresa não funciona, qual é a perda que ela vai ter monetário, de clientes, de tempo, de eficiência, de recurso, ok? Quando eu consigo mostrar qual é a dor por trás daquela necessidade, aí faz sentido para outra pessoa, ok? Então imagina se alguém diz para você, olha, se você não mudar isso, você vai perder 50 mil por mês. Aí você fala, isso é importante para ser mudado, entendeu? Você tem que ter essa mentalidade do que é importante para outra pessoa. Isso envolve aquele custo de oportunidade. Eu estou fazendo isso porque fazer isso é mais barato e menos doloroso do que passar por aquilo, do que continuar da forma como estou. Porque senão eu não faria. Ok? A mudança, ela é baseada sempre nisso. Na sensação de que fazer a mudança é algo que gera menos custo e mais benefícios do que permanecer da mesma forma. E se isso ficar claro, o seu argumento para a venda é excelente, ok? Esse ponto tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Ótimo. Feito isso, então, a gente vai fazer esse ponto, apresentação. Quais são as informações sobre o mercado e a empresa que são importantes? Foque na dor e no prazer, ou seja, nos benefícios que você vai trazer àquela empresa quando você fizer aquele serviço, ok? E nesse sentido, eu tenho sempre que buscar uma situação de ganha-ganha, uma situação em que eu ganho, que eu tenho benefícios para mim, como consultor, como empresa, como autônomo, e que vai ser bom para a empresa também, ok? Então, eu não é aquela coisa de eu tenho que sair ganhando, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que me sacrificar e dar tudo para a empresa. Não. Você vai conseguir fazer bons negócios quando você encontrar um equilíbrio entre eu ganho e eles também ganham. Isso é bom para nós dois. E sendo bom para nós dois, é algo ecológico, é algo que é sustentável. Ok? Você vai trabalhar com vontade e a empresa vai te pagar com vontade também. Okay? Esse trabalho vale realmente a pena ser pago. Aqui, ó. Faz sentido? Ótimo. Então, um outro ponto é o contrato. Depois feita a negociação, a empresa gostou da sua apresentação, gostou do seu serviço, acha que vale a pena você pagar por ele. Então, isso nos leva à próxima etapa. Qual é a próxima etapa? O contrato. Nossa, ok, eu quero o seu serviço, vende para mim. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer um contrato de trabalho. Nesse contrato deve ficar muito claro alguns pontos. Por exemplo, qual é o tipo de serviço que eu vou prestar? Quais são as condições e níveis de acesso que eu terei como consultor? Ok? O que eu preciso? Então, eu preciso ter acesso aos dados bancários, eu preciso ter acesso aos dados contábeis, eu preciso ter acesso aos estoques. Quais informações são necessárias para que eu possa ter informação suficiente para entender a situação e descobrir quais são as raízes do problema, descobrir quais são as causas do problema, ok? Outro ponto que precisa ficar muito claro é a responsabilidade. Quais são as responsabilidades de cada uma das partes? Essas responsabilidades, ou seja, qual é o meu papel como consultor, o que eu preciso fazer, pelo que eu sou responsável e qual é o papel da empresa, o que ela precisa garantir para que esse serviço funcione, ok? Isso é nosso segundo ponto, é algo básico. Uma outra questão é a prestação de informações e esclarecimentos, ok? Quem vai me fornecer informação? Vai ser o gerente, tal,
vai ser o gerente de tecnologia, vai ser o CEO da empresa, o diretor, aquele que manda na linha e tudo. Quem vai ser essa pessoa? Então, quem vai me dar informações quando eu precisar? E deles para mim. Quando eles precisarem de informações, como eles vão pedir essas informações, para quem? Será que vai ser para mim, para uma outra pessoa que vai estar me auxiliando nesse processo? Então, isso também tem que estar ali no nosso contrato. Obviamente, uma outra coisa importante para se ter no contrato que não pode faltar é pagamento, as datas desse pagamento, possíveis multas, tanto para mim quanto para eles, multas, por exemplo, por quebra de sigilo. Algumas multas de quebra de sigilo podem chegar a 100 mil reais, 500 mil reais, porque se você revelar, por exemplo, dados que são dados sigilosos daquela empresa, isso ficar evidente, você pode incorrer em uma quebra de contrato, e essa quebra de contrato vai gerar uma multa para você, ok? Da mesma forma, a empresa também pode ter algumas situações em que ela vai estar, pode quebrar o contrato e ter que te pagar multas, ok? Também quais são as condições em que me levam a uma rescisão, tanto para mim quanto para a empresa. Como a gente pode rescindir esse contrato e quais são as consequências da rescisão? Pode ter uma multa por rescisão, ok? Se uma das partes não quiser. Isso é algo que precisa estar estabelecido no contrato. Possíveis prorrogações. Então, o trabalho muitas vezes é feito dentro de um cronograma, mas pode acontecer que ele se estenda. Okay? Nesse caso, como a gente vai proceder com essas prorrogações. Okay? Mais um ponto importante é as garantias. Quais são as garantias que eu vou oferecer para a organização? O que te prometem para eles o resultado. Se eu não entregar esse resultado que eu estou prometendo, o que acontece? Qual é a garantia que eles têm? Okay? Então, pode ser feito muitas coisas nesse sentido. E assim, esses são os pontos principais do contrato. Tipo de serviço, condições e níveis de acesso, responsabilidades, informações, pagamentos, datas, multas, rescisão e prorrogação e, por fim, garantias. Então, 6 pontos básicos para se ter no contrato, ok? De consultoria. Beleza, mas isso que eu estou falando faz muito mais sentido para o consultor externo, alguém que vai estar lá prestando consultoria como um autônomo, uma empresa que funciona externamente. No caso do consultor interno, esse processo vai ser muito mais simples, ok? Por quê? Porque ele tem a vantagem da informalidade. Então, a informalidade vai fazer com que o processo seja mais ágil, que aconteça de uma forma mais fluida. Então, ele não vai ter tudo isso de ter que fazer as coisas, apesar de que ele vai ter, sim, que vender aquele processo, não vender em termos monetários, mas convencer aos gerentes e chefes de que aquele trabalho é importante. Ele vai ter que persuadir essas pessoas, né? Ou seja, vender a ideia de que é importante, ok? Mas mesmo um consultor interno, ele vai ter que fazer um plano de trabalho. Um plano de trabalho, o que é? Um plano de trabalho é aquilo que vai dizer quais são os passos e as providências, o cronograma que o consultor vai seguir para a realização daquele trabalho, ok? Então, qual é o passo a passo? O que precisa estar entregue, disponível para que essa consultoria ocorra? Ou seja, as pessoas livres, salas de reuniões, materiais, às vezes para apresentação, material gráfico, o que precisa para o trabalho ser feito, ok? Beleza. Então, tem passo a passo, as providências e também tem a questão do cronograma. Um plano de trabalho também estrutura quais são os cronogramas, qual é o cronograma de trabalho, o que vai ser feito em cada dia, o que vai ser feito em tal data. Então, o cronograma. E esse plano de trabalho serve para que o consultor se estruture e controle o que está sendo feito e o que ainda precisa ser feito. Porque toda consultoria é um projeto. E qual é a característica que a gente tem em projeto? A característica básica de um projeto é que o projeto tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, ele começa e aí você vai ter uma série de atividades para fazer, uma série de atividades que vão estar sendo feitas, uma série de atividades que já vão ter sido feitas em algum momento. Ok? E você precisa ter o controle desses 3 pontos. O que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que já foi feito. Isso eu vou controlar, porque se eu não controlo, eu não posso ter certeza, confiabilidade na minha entrega. Faz sentido para você? Para entregar bem,
eu preciso controlar, ok? É o que a gente fala, tem um chavão, né, que a gente diz assim, aquilo que eu não controlo, eu não melhoro. Se eu não melhoro, eu não consigo entregar bem, ok? Eu preciso, então, controlar. E para controlar, na verdade, medir. Aquilo que eu não meço, eu não controlo. O que eu não controlo, eu não melhoro, ok? Medir para controlar, para melhorar. Esses 3 passos básicos. Então, o cronograma serve muito bem para isso. E uma ferramenta que a gente costuma muito utilizar para isso é o 5W2H. 5W2H, que é uma ferramenta que basicamente ele te diz quais são os pontos básicos para você dizer. Então, você tem uma lista de tarefas. Então, o que você vai fazer? Ok? Quem vai fazer? O que precisa ser feito? Quem vai fazer? Como vai fazer? Quanto vai custar? Quanto custa? Ok? Quando vai fazer? Em que tempo vai fazer? Ok? Por que vai fazer? Por que vai fazer? Por que é importante fazer isso? Ok? Então, são alguns pontos desses 5W2H. São pontos importantes. Então, o que, quando, onde, quem, como, quanto, por quê. Todas essas perguntas básicas que ajudam a gente a entender quais são os cronogramas, quais são os papéis, quais são os passos que precisam ser feitos, ok? Fez sentido? Ótimo, isso é muito importante. E isso basicamente é o que a gente precisa ver nessa unidade, ok? Então vamos fazer essa revisão, uma revisão desse tema, ok? Bom, primeiramente, o que nós estamos tentando fazer aqui, enxergar a perspectiva do cliente. Enxergar a perspectiva do cliente. Okay? Então, a gente falou sobre o porquê as organizações contratam consultores. E nós vimos 3 motivos pelos quais elas contratam. Resolução de problemas, ok? Eu contrato um consultor porque eu tenho uma situação indesejada e quero resolver isso. Outro motivo pelo qual eu contrato uma organização é para aquisição de novos conhecimentos. Okay? Então, tem uma tecnologia, um processo que eu ainda não tenho na minha empresa e quero que a minha empresa comece a fazer isso. Então, eu contrato um consultor para acelerar o processo de aprendizagem dessa tecnologia, desse processo. E o terceiro, falta de tempo. Então, eu estou minha equipe está muito apurada nas atividades, nas rotinas, e eu preciso de alguém que tenha tempo para se concentrar nessa atividade. Que é uma atividade importante e que eu preciso de dedicação nela, ok? Então, essa é uma das questões. A gente viu que a consultoria pode acontecer para resolver um problema no presente ou para prever e antecipar um problema do futuro, ok? Então, o problema talvez vai acontecer lá no futuro. Por exemplo, a chegada de uma nova tecnologia, a mudança de mercado, a entrada de um novo concorrente, qualquer coisa desse tipo. Então, eu estou antecipando o futuro para que quando o futuro se tornar presente, eu já esteja alinhado, já esteja preparado para lidar com ele, ok? A gente viu também sobre prospecção de negócio, ok? Prospectar, que significa sondar, buscar clientes que têm características daquelas que eu procuro, características dos meus clientes potenciais, que vão se tornar leads que são aqueles que vão se tornar meus clientes de fato, porque eu vou transformar lead em cliente. E também nós vimos algumas dicas de como lidar com esses prospectos. Por exemplo, fazer as visitas de prospecção, a elaboração de proposta, ok? Como eu fazer essa proposta, como fazer essa apresentação, lembrando de que a apresentação eu preciso cuidar da minha aparência, preciso cuidar da minha apresentação, da forma como eu falo, da forma como eu apresento, preciso levar informações que sejam relevantes para a empresa, para o mercado que ela atua, ok? E buscar sempre uma relação de ganha-ganha, ok? Além disso, nós vimos também a questão do contrato de trabalho e quais são as características importantes para se ter um contrato de trabalho, ok? Tipo de serviço, condições e níveis de acesso, responsabilidade, prestação de informação, pagamentos, datas, multas, rescisão e as garantias, ok? Esses são os pontos básicos dessa unidade. O que mais além disso? Então fica muito fácil. Sabendo disso, aproveita que a gente ainda tem quinta, sexta, sábado e domingo e responde o nosso questionário. São só 5 questõezinhas básicas, simples, sobre
sobre essa unidade para você estar garantindo aí sua notinha e concluindo essa disciplina com calma, com facilidade e com folga, né? Chegar na nossa avaliação final com bastante folga para você estar aí se formando, conquistando seu diploma, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Ok? Espero que faça sentido. Espero que essa live, essa aula tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem. Procure nossos tutores. Estou aqui para ajudar vocês a terem a melhor experiência possível, que vocês possam aprender isso e que isso possa servir para vocês de alguma forma positiva e fazer alguma diferença na carreira de vocês, ok? Contem comigo. Para qualquer dúvida, para qualquer sugestão também, estamos aqui abertos com o nosso canal de comunicação, mande uma mensaginha e tudo mais, ok? E a gente se vê, então, na nossa live da semana que vem. Um forte abraço para vocês e até logo!